Fala, turma. Bom, o assunto de hoje é bloqueio no CFC. Então preste atenção, fica comigo até o final do vídeo, que vai ser de extrema importância esse vídeo para você, que é proprietário de autoescola, é diretor, para que você saiba como proceder diante de uma notificação, como proceder em caso de bloqueio. E eu vou citar aqui uma situação real que ocorreu com um cliente. Na verdade, já é o segundo cliente que passa pelo mesmo problema. Então eu vi, né, a necessidade de fazer esse vídeo para vocês. Então não pula esse vídeo, assiste esse vídeo inteiro que vai ser importante para você, tá? E se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve aí no canal agora, tá? Encaminha para seus amigos, pro pessoal que é do meio de CFCs, né, que trabalha nessa área, para que essa informação seja divulgada. Porque depois que acontece, pessoal, por quê que eu trago as informações aqui? Eu trago as informações aqui porque, como vocês que já me conhecem, ou quem está chegando agora, né, além de advogado e empresário de autoescolas, atuante nessa área há mais de 20 anos, então, já tendo passado por várias administrações de Detran e por várias situações, eu tenho experiência prática e teórica para trazer para você e para tentar te ajudar, principalmente a evitar os problemas. Porque aqui a informação é gratuita. É gratuita, basta você assistir o vídeo. Se você seguir muitos dos meus vídeos aqui, muitas das minhas dicas que eu dou aqui nesse canal, dificilmente você vai ter um problema. Agora, depois que acontece o problema, aí não é mais gratuito, aí você já paga pelos serviços profissionais para que eu resolva o problema para você. Então, o que é mais fácil? Você me ajudar aqui curtindo, compartilhando, encaminhando e mais pessoas recebendo a informação para se prevenir ou deixar que aconteça e depois me pagar ou pagar outra pessoa para resolver o problema para você, né? Então eu faço isso de muita boa vontade, porque eu gosto de compartilhar informação. E só peço uma coisa em troca, que você deixe a sua curtida aí, que você se inscreva no canal, que você encaminhe, porque isso me ajuda a divulgar meu trabalho, ajuda a levar informação de qualidade para outros proprietários de CFC e profissionais da área, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, o assunto então é questão de bloqueios, tá? Bloqueios nos CFCs. Eu vou mostrar para vocês o que eu quero que vocês vejam primeiro aqui. A data dessa notificação. Essa notificação aconteceu dia 24 de abril de 2025, tá? Gravem essa informação porque vai fazer sentido mais adiante. Então, abril de 2025. Essa notificação, ela veio falando de uma fiscalização que teria ocorrido dia 31 de março, salvo engano, isso mesmo. 31 de março, como vocês podem ver aí na notificação. A fiscalização aconteceu dia 31 de março. E nessa fiscalização foram observadas três situações que precisavam ser corrigidas. E caberia um termo de ajustamento de conduta, que é uma forma que o Detran tem de fazer com que o CFC corrija o problema dele sem aplicar nenhum tipo de penalidade mais danosa, tipo uma suspensão, por exemplo, né? Um bloqueio de atividade, mas simplesmente ajustando a sua conduta, que são as infrações lá do artigo 22 da portaria 25, da letra A a D, que são as leves, aquelas infrações mais leves, tá? Então vejam as três infrações que foram detectadas ali. Pediu para apresentar uma vistoria, né, de um veículo, porque detectou que aquele veículo estava com um problema no espelho retrovisor, então pediu para que passasse por uma empresa credenciada e fizesse uma vistoria para mostrar que arrumou. Pediu para que fornecesse também ao Detran o protocolo onde foi solicitada a alteração de endereço, porque a alteração de endereço do CFC não batia com a alteração, com o endereço que estava no cadastro do Detran, ou seja, o CFC havia, obviamente, pedido alteração, o Detran não atualizou lá, mas aí ele pediu que simplesmente mandasse o protocolo do SEI para ele, onde foi solicitada essa alteração de endereço, porque não estava batendo a informação. E também pediu para que, ó, isso aqui é um grande erro também de muitos CFCs, de que mostrasse para ele o pedido de exclusão de três profissionais que não trabalhavam mais naquele CFC. Então, você demite lá o seu instrutor e não informa ao Detran que você demitiu, para fazer a exclusão dele do sistema. Automaticamente, quando o fiscal chega lá e olha no cadastro do CFC, ele quer a documentação de todos os profissionais que aparecem ali. Aí você fala, não, esse não trabalha mais, esse não trabalha mais, esse não trabalha mais. Pô, então por que você não informou, né? Então pediu para que ajustasse a conduta apresentando esses três documentos. O laudo do veículo, vistoriado,
e mais os dois protocolos, um falando da alteração do endereço e outro falando da exclusão dos funcionários. E deu para esse CFC, como vocês podem ver aqui, um prazo de 10 dias. Um prazo de 10 dias para que ele fizesse o envio dessa documentação. E deixou uma ressalva na própria notificação, que se não fizesse dentro do prazo, né, ia se aplicar ali, ia se ocorrer a revelia daquele CFC, né, que é deixar de cumprir aquela ordem, e ele seria bloqueado, está escrito na própria notificação. Aí, o que que acontece? Essa notificação, e aí é que está a questão, ela vai para o e-mail do proprietário, o e-mail que está no cadastro do Detran, relacionado àquela empresa. Pode ser o e-mail da empresa, o e-mail do proprietário, por exemplo. O meu chega no meu e-mail. Todas as notificações dos meus CFCs chegam no meu e-mail porque eu coloquei meu e-mail lá para chegar. Porque eu não quero perder essa notificação. Se chegar, eu tenho que receber. Porque o que que acontece? E o que que acontece? Se eu não recebo, vai ocorrer o que comigo? Justamente o que acontece com esse CFC, né? Como vocês podem ver aqui, aí olha só a data, dia 26/5. Ou seja, lembra que foi dia 24/4 a notificação, dando 10 dias? O que que aconteceu? Dia 26/5, tendo em vista o despacho tal, que é aquele despacho lá, e a inércia do interessado, opino pelo bloqueio das atividades. Ou seja, notifiquei, dei 10 dias, o CFC não se manifestou, ficou inerte. Automaticamente, opino pelo bloqueio. Pergunta, o que que vocês acham que aconteceu com esse CFC? Ele foi bloqueado. Aí ele me procurou, eu expliquei o que fazer e tal, né? Olhei lá o que eles estavam pedindo, expliquei como anexar lá, não sei, como fazer e tal. O CFC fez e, sem novidade, né? Sem novidade, foi procedido ali o desbloqueio, né? Desse CFC. Quando que você acha que vocês acham que foi feito o desbloqueio dele? Dia 27. Viu? Dia 26 ele bloqueou, dia 27 ele desbloqueou. Porque ele foi lá, daí fez a vistoria, pegou os protocolos, a gente juntou lá e pronto, acabou, desbloqueou. Então, esse é o segundo CFC que eu vejo acontecendo isso. Segundo, volta aqui para mim. Então, veja que foi um dia. Então, aqui também, vamos lá, aqui cabe uma, uma questão que eu tenho que pontuar, né? Às vezes eu meto a boca, falo do Detran, etc e tal, mas agora eu tenho que elogiar. Parabéns para a equipe, né, do Detran que atendeu esse protocolo aí, que foi muito ágil, né? Bloqueou no dia 26, no dia 26 mesmo foi resolvido, né? Foi enviado o documento, dia 27 ele estava desbloqueado. Mas aí, Alex, precisava chegar a esse ponto? E se ele demora mais 5 dias para desbloquear? O que que vai acontecer com esse CFC? 5 dias sem aula, 5 dias com a sua imagem manchada lá perante seus alunos, que vai ver, pô, o CFC está bloqueado, né? E aí, que dica e que conselho eu gostaria de deixar para vocês agora? Então, parabéns para a equipe do Detran nesse caso. Foi muito bom. Que dica, que conselho eu gostaria de deixar para vocês, proprietários, diretores, que vocês mantenham o e-mail atualizado. A gente vive falando, dificilmente as pessoas verificam seus e-mails. Pessoal, verifiquem os e-mails constantemente. Que é uma outra dica importantíssima. Se você recebe o e-mail do Detran e ele entra na caixa de entrada, muito bem. Às vezes acontece desse e-mail entrar na lista de spam. Então, olha também na lista de spam. E se tiver o e-mail do Detran lá na lista de spam, o que que você vai fazer? Você vai clicar lá em cima e colocar assim, não é spam. Você vai escolher lá, não é spam, para que os próximos que você receber entrem na caixa de entrada, fica mais fácil para você. Os meus e-mails, eles são estão todos no meu celular. Então, se chegar uma notificação do Detran para mim, eu vejo ela na hora. Então, com certeza não vou perder prazo. Então, perdeu o prazo, foi bloqueado. Veja que nada disso precisava ter acontecido, né? Mas foi uma falha daquele CFC, porque estava com o e-mail desatualizado, né? Porque o proprietário não viu o e-mail, enfim, seja lá o que for, né? Que não venha ao caso. Eu tenho certeza que aquele CFC aprendeu da pior maneira possível, que foi sofrendo bloqueio. Espero que você que está vendo esse vídeo não passe por essa situação. Então, mantenha o seu e-mail atualizado, consulte seu e-mail. Se tiver
não tiver nada, consulta na lista de spam. Se você detectar um e-mail do Detran lá na lista de spam, clique em cima e coloca não é spam, para que você receba, porque ele dá a entrada lá no SEI, né, no procedimento, e também dispara um e-mail para que você tenha a ciência da notificação. Aí você vai falar assim, ah, Alex, mas eu não vi, ele pode fazer isso? Pode, pode. Pode por quê? Porque foi disparado para o seu e-mail, mandou para o seu SEI, então entra no SEI todo dia e vê se tem algum expediente lá, né? Muitas vezes entrar no SEI é mais difícil, então se preocupa somente com o e-mail que não vai ter problema, tá? Pessoal, espero que essa dica ajude você. Como eu sempre digo, né? É mais fácil prevenir e economizar do que ter um problema mais grave e depois, eventualmente, ter que gastar. É claro que nesse caso especificamente, eu não cobrei nada do cliente, já é um cliente antigo meu, que faz outros serviços comigo, inclusive. Então, é obviamente que eu não cobrei nada dele, mas de toda forma, poderia ser algo pior, poderia ficar mais tempo, né? Então, você que está assistindo esse vídeo agora, se você ainda não fez isso, faça agora. Clique aqui, me ajude, clique aqui, deixa aí a sua curtida, compartilha com seus amigos que trabalham em CFC também, para que eles compartilhem com outros e essas informações cheguem a todos. Só assim a situação pode melhorar, o nível de erros vai diminuir automaticamente e as demandas, como eu disse lá no início do vídeo, vão diminuir. Automaticamente vocês vão ter menos problemas, menos gastos, tá? E o serviço vai fluir melhor. Então, espero que ajude você esse vídeo. Grande abraço e até a próxima. Valeu!